O que a gente precisa entender? Por que a gente tem tanta vontade de comer doce? Isso pode ser a memória afetiva, algo que você consumiu a vida toda e hoje você continua tendo essa necessidade, mas isso também pode ser alguns desequilíbrios no seu metabolismo. Por exemplo, quem tem muita vontade de comer doce depois do almoço e depois do jantar, pode ter resistência à insulina. É muito comum pessoas que têm resistência à insulina terem muita vontade de comer doce após as grandes refeições, o almoço e o jantar. Tá, Lari, como que eu vou saber isso? Olhando para o teu exame. Nesse exame tem que ter lá o pedido de insulina. Se essa insulina, né, a faixa normalmente é até 12, mas a gente fala que uma insulina ótima fica em 10. Se a tua insulina está em 20 e pouco, 30 e pouco, o que é muito comum em mulheres, né, em pacientes com sobrepeso e obesidade, essa resistência à insulina pode estar aumentando ainda mais essa vontade de comer doce. Como resolver isso? Manejando essa resistência à insulina, criando estratégias para resistência à insulina. Eu não sei se vocês já ouviram falar alguma vez que cromo é um mineral muito bom para a vontade de comer doce. Por quê? Porque o cromo atua na resistência à insulina. Então, se tem resistência à insulina e se tem muita vontade de comer doce, o nosso foco, a nossa atenção vai para essa resistência à insulina. Se eu consigo melhorar a tua resistência à insulina, se eu consigo te dar estratégias para melhorar a resistência à insulina, o que ajuda na resistência à insulina? Exercício físico, então sair do sedentarismo é muito importante. Reduzir o consumo de carboidratos, de açúcar. Só que como que você vai reduzir se você tá ali louco, desesperado pelo doce? Então é uma coisa que eu falo, olha, a gente vai ter que olhar aqui para essa sua insulina. Tua insulina tá alta, isso tá aumentando a vontade de comer doce. Vamos pensar numa estratégia onde você coma, mas coma menos, para baixar a resistência à insulina e para isso conseguir diminuir tua vontade de comer doce. Então muitas vezes na alimentação a gente não sabe quem vem primeiro, né? É a resistência à insulina que está aumentando a vontade de comer doce ou é o doce excessivo que está causando a resistência à insulina? As duas coisas estão acontecendo. Um está estimulando o outro e você fica nesse looping infinito. Outra coisa, outro ponto importante, né? Se você é aquela pessoa que tem vontade de comer doce, não é depois do almoço, depois do jantar. Você tem vontade de comer doce aí o dia inteiro. O dia inteiro você pensa em doce. Por você, o dia inteiro você comeria doce. O que isso pode ser? Isso pode ser uma síndrome fúngica. Então, tem live aqui falando sobre síndrome fúngica. Síndrome fúngica pode ser candidíase, mas tem outros sinais e sintomas que são característicos de síndrome fúngica. Então, para não me estender aqui, sugiro que depois vocês deem uma olhada na live, né, sobre síndrome fúngica para poder entender se por acaso é o teu caso ali. Tem vários sintomas que a gente nem imagina que são sintomas de síndrome fúngica. Quer ver um característico, assim, que algumas pessoas têm? Pesadelo. Quem tem muito pesadelo, que acorda todo suado, isso pode ser um sintoma de síndrome fúngica. Quem tem muita coceira no corpo do nada, isso pode ser sintoma de síndrome fúngica. Quem tem muita herpes, muita afta, pode ser síndrome fúngica. Então, vai lá depois, com calma, na live sobre síndrome fúngica, porque se você tem esses sintomas que eu citei e tem muita vontade de comer doce, pode ser que essa vontade de comer doce seja reflexo da síndrome fúngica. O que fazer? Tratar a síndrome fúngica, tratar o teu intestino para ajudar nessa vontade de comer doce. Então, se você tem ali sintomas de síndrome fúngica, uma resistência à insulina, eu preciso solucionar isso aqui, a gente precisa entender quais são as estratégias que a gente vai traçar para solucionar isso, para reduzir a vontade de comer doce. Mas o que eu tenho para te dizer é que você não precisa pensar assim, eu sou uma formiga, eu não tenho jeito mesmo, tá vendo? Eu não consigo ficar sem o doce, eu não consigo viver sem. Não, tem causas que estão dificultando isso. Você pode ter uma memória afetiva, a vida inteira ter tido muita vontade de comer doce com a sua família, e você pode agora ter uma questão fisiológica que piora ainda mais essa vontade de comer doce. O que a gente vai ter que fazer? Reajustar, reequilibrar esse metabolismo para que você consiga ir diminuindo aos poucos o excesso dos doces. Então vocês estão vendo que não é simplesmente começa uma dieta nova e corta o doce da tua alimentação? Que talvez seja por isso que você faz tantas dietas e não aprende, e não pensa, e não se relaciona com esse doce? Será que o doce de leite que está na geladeira, ele é tão gostoso quanto uma torta, um banoffee que você come ali? Já comeu banoffee, Selma? Um banoffee que você come ali num fim de semana, num dia que você tira para comer aquilo ali? Vocês estão entendendo como é diferente? Aquele doce que eu vou lá na geladeira, pego, não tô nem me concentrando, não tô nem prestando atenção nele, sento ali, como rápido. Não foi um prazer tão prazer.
Entende? Então, a gente precisa entender que aquilo ali que é um prazer, aí ó, faz o Banoff, né? Aquilo ali que é um prazerzinho, um prazer momentâneo, às vezes ele tá afetando a sua saúde. E você, quando for se reeducando e buscando fazer esse desmame, você vai ver que você nem precisava tanto daquilo ali assim, que você reaprendeu a ficar sem aquilo ali. Reeducação alimentar, mudança de hábitos alimentares, gente, é igual ensinar a criança a andar. Ela vai começar engatinhando, ela vai cair várias vezes. Essa é a lógica. Reeducação alimentar, mudar hábitos alimentares, dá trabalho. Dá trabalho sim, é difícil. É cheio de altos e baixos o processo. Por quê? Porque você está aprendendo. É muito fácil para mim que não ligo para doce. Alguém fala, Larissa, não come o doce por um mês. Ok, mas para você que tem alterações fisiológicas, para você que comeu o teu doce a vida inteira, que foi recompensado com doce a vida inteira, não vai ser fácil. Você vai fazer aquilo ali sofrendo, morrendo e vai voltar a comer tudo de novo na mesma proporção. Por quê? Porque você não aprendeu. Você pulou etapas. Você não tentou comer menos, você tentou cortar. Esse é o problema da dieta restritiva. Você não aprende, você corta. Você precisa se relacionar, aprender a se relacionar com esse doce. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. Quando a gente sai do conceito da dieta radical e restritiva e a gente aprende a se relacionar, eu estou mudando padrões. Eu estou trabalhando a minha mentalidade para entender que eu posso comer aquilo. Vamos dar um exemplo. Se eu te digo, olha, você está com uma resistência à insulina, você está com um intestino que não funciona, uma desbiose intestinal, e tudo isso aumenta a tua vontade de comer doce. Eu vou te dar mais fruta, mais legume, mais fibra para ajudar nesse intestino. Eu vou traçar aqui algumas estratégias. A gente vai manter o doce, mas numa frequência menor, para te proporcionar aqui o teu emagrecimento. Combinado? Combinado. Mas você é louco por aquele doce. O que eu vou precisar fazer? Traçar essas estratégias e te dar em pequenas quantidades, porque eu preciso ajudar esse cérebro a entender que você pode, mas você vai receber quantidades menores. É um vício, gente. Se você comeu doce a sua vida inteira em grandes quantidades, é um vício mesmo. O açúcar é um vício, é um prazer. Faz aquela liberação, aquele pico de serotonina, só que passa um pouquinho e despenca. E aí despenca, o que você faz? Você quer mais. Assim como você faz com cigarro, assim como você faz, por exemplo, né, com a bebida, você vai querendo mais daquilo, tá tão bom, né? É assim que funciona. O açúcar, ele vicia mesmo, o excesso de açúcar, ele vicia. É um prazer. Só que é um pico muito curto. Pico muito curto, quero mais. Pico muito curto, quero mais. Então, a gente precisa mostrar pro seu cérebro que ele não tá proibido disso. Lembrem, o proibido é mais gostoso. Se você tá proibido daquilo ali, quando você puder, na primeira oportunidade, você vai comer e vai comer loucamente. E aí que entra a mentalidade das dietas. O que acontece? Vocês vão... tô numa festa. Ai, não vou comer, tô de dieta, tem um bolo aqui, ai meu Deus, mas o bolo tá lindo. Ai, não vou comer. Ai, não posso comer. Ai, meu Deus, comi. Aí comi um pedaço. Ah, já que eu comi o bolo, eu vou comer o docinho também. Ah, já que eu comi 2 docinhos, eu vou comer um pouco mais. Ah, eu vou levar pra casa. Já comi mesmo? Ai, deixa. Hoje é sábado. Hoje é amanhã, então, deixa pra lá. Segunda-feira eu volto. Aí chega na segunda-feira, ou no próprio dia, você já sai dali com a sensação de culpa, com arrependimento, com ai, eu não devia ter feito. Ai, sabe? Então, vem todos os pensamentos sabotadores. Primeiro vem o pensamento da recompensa, do eu mereço, eu tô aqui mesmo, é só hoje, eu tô estressada, eu não tô legal. E aí, logo depois acaba vindo o quê? O pensamento da culpa. Eu nunca consigo, tá vendo? Eu começo e sempre paro. Eu sou fraca, não sou capaz. Então você fica eternamente nesse looping. É isso que a mentalidade da dieta faz com você. Ela te engessa, ela não te ensina. Ela te engessa num papel, onde você só pode o que tá ali naquele papel, você não pode o que tá fora do papel, e quando você come aquilo, você se sente errada, culpada, fraca, incapaz. E aí, na segunda-feira eu volto. Qual é a frase? Chutei o balde, catei o balde. Chutei o balde, catei o balde. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo. Eu gosto de doce? Ok, eu preciso aprender a comer esse doce de forma que ele não afete a minha saúde. Eu preciso reduzir a proporção do doce que entra aqui na minha rotina. Se você tem alguma das questões que eu falei, acha que tem síndrome fúngica, sabe que tem resistência à insulina ou precisa investigar,
Procura ajuda para poder entender e tratar essas coisas. Lari, tem resistência à insulina no meu exame. Você está fazendo exercício físico? Você está equilibrando? Será que realmente o consumo ali, né, do carboidrato? O que você pode fazer hoje a mais pela sua saúde para ajudar na resistência à insulina? Né? Será que você vai precisar de suplementações para ajudar nessa resistência à insulina? Ou será que resolve só com alimentação? Será que você está pondo muito açúcar de adição nas bebidas? Está bebendo muito refrigerante? Tudo isso são pontos que a gente tem que entender. Se o teu problema é uma desbiose intestinal, o que eu preciso fazer? Cuidar desse intestino. Quanto mais bactéria ruim teu intestino tem, mais vontade de comer doce você tem. Então eu preciso entender se tem alguma questão aí para resolver, arrumar a casa primeiro, para depois traçar com você essas estratégias para o doce, de reduzir quantidade. Então, primeira coisa, olhar para você, para a tua saúde, para o teu intestino, para os sintomas que você traz, entender a tua história para saber se esse doce começou a entrar num momento específico da sua vida ou se ele vem já com você, essa vontade louca desde a infância, para conseguir construir o melhor cenário para você, para o consumo desses doces ser uma coisa mais equilibrada.